Olá, eu sou Janene Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E esse é um vídeo, gente, que eu consigo falar muito bem, porque ele vai falar um pouquinho sobre atividades. Então, eu vou trazer dois tipos de itens que a gente precisa olhar nas atividades para ter um parâmetro aí, um ponto de partida de como escolher uma boa atividade. Porque se a gente escolhe atividades ruins, você não provoca aprendizagem, né? Faz só cosquinha na cabeça da criança, no cérebro da criança. E você não promove o avanço do aluno, né? Por isso que a educação está essa caca, porque muitos professores não sabem escolher a atividade adequada para o aluno. E não é culpa dos professores, gente, é culpa da formação. Eu vou falar um pouquinho mais para o fim sobre essa questão, tá? Então, a gente não é treinado, não tem olho clínico pedagógico para isso. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Enquanto eu compartilho, aproveita, se inscreve no canal, principalmente se você é responsável com a educação, se você é aquele professor que entende que o que você faz vai voltar para você, né? Então, a péssima criança que você educou é aquele médico ruim que vai te atender mais tarde. Então, é importante cuidar das crianças desde a educação básica. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilha sempre vídeo, gente, nunca atividade, com os seus colegas que podem se beneficiar dessa informação. Principalmente nesse vídeo aqui, porque é um vídeo que fala sobre critérios de escolher atividades pedagógicas e muitas vezes a gente tem que escolher sistema de ensino, às vezes o coordenador, né? Então, o supervisor de uma secretaria de educação precisa escolher um material, né? Também acontece. E se ele escolher uma caca, ele caqueia o município inteiro, o estado inteiro. Então, vejam como é importante que a pessoa tenha noção do que olhar quando ela escolhe uma atividade, né? Então, é um vídeo aí bastante essencial à educação, eu diria que até muito mais importante do que várias coisas que a gente vê na pedagogia. E vamos começar, né, gente? Vamos começar com por que ter esses critérios. Então, para que eu tenho que ter critério para escolher a minha atividade? Começando aí do vocabulário, a palavra critério tem que ficar clara. De acordo com o dicionário, o critério é um parâmetro usado para estabelecer uma comparação, escolha ou julgamento, né? Então, o critério ele vai servir para você comparar e escolher coisas, que é o que a gente está fazendo aqui com o material didático aí com as atividades. Se eu não tenho critério, eu tenho uma escolha ruim. E se eu tenho uma escolha ruim, eu tenho uma aprendizagem ruim, né? Eu já tenho até relatos de professores que viram outros professores comprando passatempo de banca para dar para as crianças de primeiro ano, porque não tem critério, né? Não foi explicado para esse professor durante a faculdade, aí durante a formação dele, que ele tem que fazer uma escolha pedagógica que seja viável para a criança ter um avanço psicológico e pedagógico. Psicológico também, porque você também trabalha com maturidade acadêmica, né? Então entra um pouquinho da psicologia cognitiva. Então, se eu faço uma escolha de material ruim, eu não vou conseguir obter bons resultados. E daí eu não vou conseguir mostrar que meu trabalho é bom. Se eu não mostro que meu trabalho é bom, eu não sou reconhecida no mercado de trabalho. Se eu não sou reconhecida no mercado de trabalho, eu ganho pouco. Descobriu um dos motivos pelos quais os professores não ganham tanto? Então, tá aí, ó. É preciso entender o que a atividade propõe. Então, eu preciso ter esse tipo de critério. Se o meu aluno sabe até 50, números até 50, gosto de pegar números porque é uma coisa que todo mundo conhece, né? Pelo menos número até 100, pelo amor de Deus, o professor não conhece, sai da escola porque não dá, né? Meu aluno sabe números até 50, o que eu vou fazer? Eu vou buscar atividades que vão para números até 70, mas não só atividade de sequência numérica. Eu tenho que ver se essa atividade explora esse número. Será que ela vai trabalhar a decomposição do número, a composição? Será que ela vai trabalhar como que eu nomeio esse número? Será que ela vai trabalhar a questão de ordenação? Então, será que ela vai trabalhar ali que 71 e 17 é diferente? Porque o valor posicional tem influência no nome do número e na quantidade.
Então, tudo isso é trabalhado nos números, não é assim, ele tem que saber número até 50, ele não tem que saber contar até 50, ele precisa entender o que aqueles números até 50 propõem. Então, se eu vou partir para o 70, eu vou partir para esse tipo de atividade. Não é porque está escrito lá contar até 50 que eu vou só dar atividade de contagem. Eu preciso entender, enquanto pedagogo, que eu preciso explorar o número, não apenas a contagem, porque a contagem também depende dessa exploração. Porque senão a criança vai ter memorizado e não vai ter entendido. Por isso que elas chegam nas operações matemáticas e depois não conseguem fazer. Ou elas chegam na questão de valor posicional do milhar e não conseguem entender, né? Porque lá no primeiro ano o professor não trabalhou direito. Se ele não trabalha essa base no primeiro ano, gente, a gente só sabe se um professor de primeiro ano é bom quando a gente vê a criança dele no terceiro ano. Porque a gente tem um tempo de 2 anos para o cérebro maturar aquilo que foi aprendido naquele ano. Então, o que eu aprendi no primeiro vai refletir no terceiro, o que eu aprendi no terceiro vai refletir no quinto, né? Então, eu só sei se o professor é bom, não adianta chegar no final do ano, eu alfabetizei todos os alunos. Às vezes não alfabetizou, às vezes fez ele memorizar sílabas, é diferente. E daí, quando ele chegar no terceiro ano, ele não vai ler interpretando, né? Então, por isso que é importante aí você entender o que a atividade propõe. Mais que isso, você entender o que é aquele conteúdo que você quer dar, né? Então, isso é super importante. Para isso que serve a HTPC, não é para trocar receita nem falar de novela, e muito menos para deixar o professor livre e solto, né? Lógico que tem que ter um horário de autonomia do professor, que ele vai fazer o planejamento que deve ser livre, mas também tem que ter um horário de estudo, porque é para isso que o HTPC serve, para você fazer o professor evoluir, né? E vai indicar o quanto você é profissional. Um professor que dá quantidade de atividades sem resultado, ele é um péssimo profissional. Às vezes um professor dá 40 atividades e o outro dá 5. O que dá 5, os alunos dele tiram 80% num teste, o outro tira 52%, o que deu 40 atividades. Então você vê que o que deu 40 atividades ele não é bom porque ele deu um monte de atividade, ele é ruim porque ele não soube escolher, né? Uma atividade, gente, ela tem que durar na mão do aluno. Se o aluno fez em 5 minutos, é uma atividade péssima, né? Porque o cérebro do aluno tem que conversar com a atividade. Não pode ser aquela atividade que é só para passar o tempo ou só para preencher. Tem que ser uma atividade que realmente converse com a inteligência dele, com a parte acadêmica. Porque senão ele não precisa ir para a escola. Para que vai para a escola para isso? E daí eu vou mostrar na prática para vocês alguns critérios. A gente vai dividir em 2 critérios básicos, mas tem outros, tá? Só que daí eu dou no curso de elaboração de material didático, como que é um vídeo informativo, porque os vídeos do YouTube são informativos, os públicos, né? Então aqui eu trago 2 critérios bem básicos que qualquer um pode observar nas atividades. A gente vai trabalhar com itens essenciais, que são aqueles itens mais visuais e que ajudam o aluno a se organizar enquanto conteúdo aí. E os itens acadêmicos, que é o que ele vai aprender com aquela página. Então, eu preciso que a página esteja organizada para que os itens acadêmicos sejam mais fáceis. Por quê? Então, vamos lidar assim, ó. Os itens essenciais, eles são mais visuais. E os itens visuais e de organização. E os itens acadêmicos são de conteúdo. Se tá bagunçada a atividade, o que que acontece? A criança, ela tem a memória de trabalho, que é uma memória de curto prazo, que ela vai trabalhar entre 1 e 5 elementos ao mesmo tempo. Se a atividade está desorganizada, ela vai ter que se preocupar em decifrar a atividade e fazer o conteúdo, né? Trabalhar ali com conteúdo. Então, você já vai ter uma concorrência de atenção da criança que vai ocupar a memória dela. Se eu dou uma atividade organizada, então fica claro o que precisa fazer e ela pode colocar todo o foco no conteúdo. E ela vai ter um modelo de organização, que é mais importante ainda. Por isso que é importantíssimo a gente ter atividades bem feitas. Eu até peço para que vocês prestem atenção na formação da pessoa que faz a atividade. Porque às vezes o professor se mete a fazer atividade, mas ele não tem formação para isso, gente.
qual é a pessoa que está assistindo esse vídeo que teve no curso de pedagogia disciplinas voltadas para a elaboração de material didático. Mais ainda, qual foi seu professor de pedagogia que preparava o próprio material e que tinha slides fantásticos que ele mesmo preparava, né? Então pensa aí, reflete para ver se o professor é apto para fazer material didático, né? E daí você pega atividade feita por um cidadão desse e não dá certo, e depois não sabe por que foi. Você acha que a culpa é sua, mas a culpa é da má escolha da atividade, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de boa atividade. E a gente vai começar com os itens essenciais. Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar itens essenciais e itens acadêmicos? Para eu poder mostrar, eu preciso pegar de algum material. Então, eu peguei do material de textos curtos de segundo ano, que está lá no site da loja. Se você tiver interesse nesse material, eu vou deixar o link embaixo do vídeo, que é bacana, ele é um lançamento, então é bem legal você ter aí no seu acervo. E embora ele fale que ele é de segundo ano, se o seu primeiro ano for avançado, dá para usar, e se o terceiro ano for defasado, também dá para usar, né? Então, ele é um material bastante versátil aí para 3 séries, e também para aqueles alunos que estão mais no quarto, quinto ano, que estão em fase aí de finalização de alfabetização, também é bacana, porque ele vai trabalhar bem aquele finzinho, quando a criança está partindo de alfabética para alfabetizado, né? Eu peguei essas 2 páginas que fazem parte do material, então eles são textos bem curtinhos, do tamanho desse daí, e vai trazer algumas atividades que vão ser mescladas. Então a gente vai ter atividades de interpretação e junto com as atividades de interpretação, algumas outras que eu vou falar no item 2, tá? Como a gente está no item 1, que são os itens essenciais, eu vou falar mais da parte visual. Como é uma atividade solta, ela precisa ter cabeçalho. Por quê? O cabeçalho, deixa eu colocar a TV aqui do lado, que daí assim vocês vão me vendo e vendo a atividade, né? O cabeçalho, gente, ele vai identificar, né, de quem é essa folha e também vai mostrar a data em que foi feita. A data é essencial estar na atividade porque eu consigo comparar aprendizagens de meses diferentes ou de dias diferentes. Então, de repente, você adquire o material, tem vários textos lá. Vamos dizer que você deu os textos na ordem, texto 1, texto 2, texto 3. Então, quando você deu o texto 1, a criança estava de um jeito. Quando você tiver dado o texto 5, você pode comparar pela data qual foi a evolução que ela teve dentro desse tipo de aprendizagem do texto 1 para o texto 5. Então, por isso, a data é bastante essencial para ver essa evolução da criança. E o cabeçalho mais ainda, né? Porque ele vai identificar aí visualmente a página e a criança vai saber exatamente onde está o nome dela. Ela tem um campo para isso. Diferente de quando você escreve em qualquer lugar. Se você escreve em qualquer lugar, você dá aula de qualquer jeito. Sinto informar, né? A gente precisa aceitar umas coisas que dói menos, né? E depois melhorar. Uma boa atividade, ela tem objetivo. Geralmente eu coloco objetivo com o código alfanumérico da BNCC. E mesmo que você trabalhe com currículos municipais ou estaduais, gente, a BNCC é federal. Então, ela vai valer para qualquer estado. E isso é o mais importante da atividade. Não necessariamente vai ter na atividade o código local. Você pode colocar um código federal. E se a Secretaria de Educação não permitir isso, eu acho que está na hora de trocar o povo de lá de dentro, né? Porque a gente precisa de pessoas que compreendam a educação. O objetivo, mesmo que o pai não entenda, porque o pai uma hora vai ver essa atividade, supõe-se, né? Porque enquanto mãe eu quero ver as atividades do meu filho. Mesmo que o pai não entenda o que está escrito ali, porque tem uma linguagem mais técnica, ele sabe que o professor teve um objetivo ao dar aquela atividade, né? Então, isso traz valor para o seu trabalho, respeito na comunidade e ajuda a direcionar melhor o conselho de classe, né? Então, o objetivo era esse, eu dei desse jeito, então é bacana. Toda atividade tem que ter título, atividade sem título é uma péssima atividade. Por quê? Sendo da área de letras, eu vou te falar que a maior maldição de um professor de letras é quando o aluno não coloca título nas produções de texto. Mas isso vem lá do infantil, quando o professor sequer dá uma atividade com título.
Como ele não tem contato com isso durante a educação aí até ao quinto ano, às vezes, ele não acha aquilo necessário, porque ele não conviveu com essa realidade. Então, o título, ele vai servir para dar nome à atividade, ou seja, ele vai contextualizar a atividade para a criança, e ele vai servir também para trazer parâmetros de língua portuguesa. Então, o título ele vai ser centralizado, ele vai ter um destaque, ele vai ter a ver com a atividade. Às vezes é um título muito óbvio, né? Então, por exemplo, treinando adições. É muito óbvio. Agora, aqui, visitando o aquário, o que que acontece? Antes de ler, a criança tem o estímulo visual. Então, quando eu coloco um título visitando o aquário e coloco uma figura de um tubarão, a criança vai fazer a pré-leitura, que também faz parte do espírito leitor. Então, quando eu coloco o título, eu estou contribuindo para a compreensão da atividade. Por isso que ele vai ser essencial e atividades sem título são feitas por péssimos profissionais. E daí a gente tem os marcadores. Os marcadores, eles podem ser, nesse caso aqui a gente tem só números, né? Eles são bem visuais, mas a gente pode ter letras. Então, eu posso ter o exercício 1, itens A, B e C, por exemplo. Marcadores, pessoas que fazem atividade, que colocam marcadores de bolinha, de tracinho, são péssimos elaboradores, né? Então, a atividade não é boa. Por quê? A intenção do elaborador, gente, é minimizar os problemas em sala de aula, tá? Então, se você é um bom elaborador, você minimiza a quantidade de problemas que você vai ter em relação à aprendizagem. Quando eu coloco aquelas bolinhas, sabe, aqueles marcadores que já vêm no editor de texto, então eu coloco a bolinha, o primeiro item, a bolinha é o segundo item. Eu vou dificultar essa atividade para crianças, por exemplo, que têm dislexia ou que têm algum problema visual, ou algum outro tipo de transtorno ou síndrome que seja de caráter visual. Porque as bolinhas, elas são todas iguais. Então, às vezes, a criança se perde na linha. Até mesmo criança em fase de alfabetização, ela se localiza melhor quando o marcador é de letra ou de número. Porque a letra e o número têm formas diferentes e as bolinhas não. Então, quando eu sou um bom elaborador, ou quando o professor é um bom escolhedor de atividade, ele vai considerar também se foram utilizados marcadores de bolinha, ou triângulo, ou que for qualquer desenho, que sejam todos iguais, ou se foi usado marcador de número letra, né, o alfanumérico aí. E outra coisa, também a gente tem lá, né, por exemplo, se eu tivesse só exercício 1, eu não teria um marcador, porque a gente usa marcador para separar coisas, né? Por isso que chama marcador. Então, quando o elaborador também faz a atividade, coloca o exercício 1 e não tem o 2, ele é um péssimo elaborador, porque ele não tem uma estratégia de atividade. Não faz sentido você colocar número 1 se não vai ter o 2, você deixa o cérebro do aluno confuso, que ele fala, ué, que tem o número 1, mas cadê o 2? Né? Tem uma série de miudezas aí que eu não vou entrar no caso, mas eu acho que deu para entender os itens essenciais aí. Esses são alguns deles, tá? Não são todos. E a gente vai falar agora dos itens acadêmicos, ó, número 2, itens acadêmicos. Além desses itens essenciais, a gente tem que ter alguns itens na página que vão contribuir para a aprendizagem. Então, eu tenho que ter um conteúdo de partida. Por quê? Se você não tem um conteúdo de partida, imagina que você está num dia de frio e te jogam na piscina. O que que você vai sentir? Na piscina fria, não é piscina aquecida, não. Você vai levar um choque, certo? Então, quando você dá uma atividade para o aluno, que ele não tem uma introdução, que é aquele título, que ele não tem um conteúdo de partida, que é uma contextualização do que ele vai fazer depois, um enunciado bem elaborado, aí no caso também, ele leva um choque, o cérebro leva um choque, porque ele vai ter que lidar com uma série de informações que vão requerer atenção. E essa atenção vai tirar o foco da lição. Então, o conteúdo de partida ele vai ser essencial. No caso aqui, como a gente está trabalhando com textos curtos, a gente tem o título, que vai ser a pré-leitura com a imagem. Então, eu já sei que vai falar alguma coisa aí de água, de marítimo. E daí eu tenho o texto em si, que vai contar um pouquinho da visita da Malu e do Matheus no aquário, né, da cidade vizinha que moram.
Além do conteúdo de partida, eu vou ter que ter estímulo de processos mentais, né? Então, aqui no caso, eu vou ter que usar conteúdos de comparação, né? Então, aqui é uma atividade para encontrar as palavras no texto. Então, o que que eu faço? Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com um processo mental piagetiano que se chama conservação. A gente tem 7 processos mentais piagetianos, que eles devem ser desenvolvidos até os 7 anos de idade. Daí, quando o aluno está com 9, 10 anos, que ele tem dificuldade de aprendizagem, que ele vai para a clínica, a pessoa lá da clínica vai aplicar um teste nele de processos piagetianos para ver qual é o processo que faltou, porque não foi trabalhado na educação infantil nem no primeiro ano. Vejam como é importante o professor ter uma formação dentro da elaboração. Mais importante do que a própria faculdade, diria, porque ele dá mais noção do que você escolhe, do que você faz na sala de aula. Agora, se você não teve, também tem a dica que lá no Clube de Membros a gente tem o curso de processos piagetianos em um dos níveis. Não vou lembrar qual, gente, mas aí vocês podem entrar em contato com a Cirlei que ela informa para vocês, tá? Vou deixar o telefone aqui embaixo também junto com o link aqui dos textos curtos, beleza? Aqui ele vai ter um processo de conservação, porque ele vai ter que ler aquário e vai ter que conservar essa informação para poder ir até o texto, né? Então vai ter que conservar visualmente e sonoramente a informação para poder localizar no texto. Vai circular de azul, fazer uma ilustração para ver se compreendeu, né? E daí vai pintar com a quantidade de sílabas, que daí, no caso, eu estou trabalhando já com uma outra coisa que eu não vou comentar no momento, porque é um pouquinho mais avançado. As atividades precisam conversar com o tema. Não adianta eu jogar 3 atividades diferentes, porque vai ficar solta. A aprendizagem vai ficar solta. Então, a criança não vai nem entender porque que uma das atividades estão ali. Tanto é verdade que eu vou contar para vocês um caso que aconteceu com meu filho. Ele aprendia, né, até o 9º ano, ele usou o ângulo, né, aquele sistema ângulo. Que, aliás, gente, se vocês do ângulo estão me assistindo, pelo amor de Deus, faz uma reformulação, porque eu fui perguntar para a professora de ciências, ele estava acho que no 7º ano ou 8º, porque ele estava com um pouco de dificuldade em ciências, tá? E daí eu comecei, enquanto elaboradora, o que eu fiz? Eu fiz várias páginas extra, baseado no que estava no livro, para ele poder estudar, porque o livro não tinha nem pé nem cabeça. Eu comecei a analisar a parte de ciências, e daí em um negócio assim de 20 páginas, acho que tinha 4 assuntos diferentes. Daí eu fui na reunião de professores, com pais, lá pais com professores, que era individual, e conversei com a professora. Olha, professora, eu estou um pouco confusa com o livro, porque eu estou ajudando ele a estudar, e eu estou tentando encontrar qual que é a linha de pensamento do livro. Sabe o que aconteceu? Ela virou para mim e falou assim, olha, você não precisa procurar, porque não tem linha de pensamento, é tudo solto mesmo. Porque começava a falar de alimentação, depois começava a falar de classificação de animal, depois ia para floresta, sabe? Então, não tinha uma linha de pensamento para o aluno ficar naquele assunto para poder aprender. Ele era tudo jogado, assim. Tipo, como se você estivesse num celular mudando o vídeo do TikTok, parecia aquilo. Só que com o material escolar do ângulo. Então, eu achei bastante preocupante, enquanto profissional. É por isso que eu coloquei até isso, que as atividades precisam conversar com o tema. Então, tem que ser uma coisa assim concisa, que uma coisa fale com a outra. Então, ó, onde Malu e Mateus vão passear. Então, eu tenho essa informação no texto, não só no texto, como também no título e no visual, para que o aluno tenha um ponto de entrada na atividade. Desenhe os animais que cada criança quer ver no passeio. Daí eu preciso pegar essa informação no texto. Então, as atividades vão conversando com aquele conteúdo de partida. Né? Isso é importante porque esse vai e volta vai fazer com que eu trabalhe esse processo de conservação que eu falei para vocês. E as atividades, elas também trabalham com o processo de sequenciação, tá? Daí uma outra coisa que é importante é a retomada de outros conteúdos. Porque nessa retomada eu vou trabalhar aí com Vygotsky, Vygotsky com a zona de desenvolvimento proximal. E também vou trabalhar com a questão do behaviorismo, que é a repetição.
né? Então, eu tenho dois grandes pensadores teóricos aí na prática. Uma criança de segundo ano já tem que trabalhar com ordem alfabética. Então, no caso, a gente tem animais que as crianças viram aí na visita ao aquário, e os alunos vão ter que colocar em ordem alfabética. São só 4, então é super tranquilo aí a carga cognitiva da atividade. Não é aquele negócio que traz 23 palavras para uma atividade de uma criança de segundo ano, colocar na ordem, sendo que até o professor dela vai ter dificuldade, né? E essa criança, ela vai ter um pouco mais de facilidade, aí a única dificuldade dela vai ser a ordem alfabética, porque a quantidade de palavras é pouca. Como eu falei, a gente trabalha com 5 informações ao mesmo tempo, eu tenho 4 para ela lidar, e daí o professor pode instruir para pintar a primeira letrinha, ver no alfabeto qual que vem primeiro, né? Daí é um papel mais pedagógico. A gente precisa buscar na atividade a evolução da aprendizagem. Se você dá sempre o mesmo tipo de atividade, você não provoca aprendizagem. E esse daí é o nosso calcanhar de Aquiles, gente, nosso ponto fraco, para quem não conhece a expressão. Porque nós não somos formados para identificar o que é mais adequado para o aluno. Por isso a gente traz aí no Grupo Expolidório de Educação os cursos do clube de membros, que são variados, processos mentais, como ensinar letra cursiva, uso do caderno, mas a gente também traz um curso que é ao vivo, com aulas ao vivo, que é o curso de elaboração de material didático, no qual eu ensino para vocês não apenas isso que eu trouxe nesse vídeo, porque isso é bem superficial perto do que tem no curso, mas já ajuda, eu espero que ajude aí vocês pelo menos a escolher melhor as atividades. Traz não apenas isso, mas uma série de outras questões que vão melhorar o seu desempenho enquanto professor e ajudar na elaboração de materiais para os seus alunos. Então, se você percebeu o quanto é essencial para o professor ter essa formação, entra já em contato com a Cirlei. O curso começa em fevereiro, então, assim, tá batendo na porta, não dá mais para esperar. Se você perdeu a data de matrícula, entre em contato do mesmo jeito que daí ela coloca você na lista de espera para o próximo curso. Você entra em contato pelo WhatsApp 11 98808 4676. E se você não quiser agora começar o curso de elaboração, mas quiser se aprofundar mais nessa questão de processos mentais, algumas coisas aí de elaboração que também tem no clube de membros, nesse caso do clube de membros a partir de R$ 6,99, você também pode entrar em contato com a Shirley nesse mesmo número, tá? O curso de elaboração, gente, preço, cronograma, dias da aula, tudo com a Cirlei. A gente não informa nada no público, porque de um ano para o outro pode mudar o preço, pode mudar o dia. Então, eu não posso informar isso no público, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Expolidório.